Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Palumbo, dono e proprietário do canal Uma Curva no Tempo. Hoje a história e curiosidades é sobre o Fusca. Para quem é amante do Fusca e curte muito o Fusquinha, vale a pena essas curiosidades que muita gente talvez não saiba. O Fusca ele foi criado em 1930, durante o regime de Hitler. Hitler queria um carro que andasse tanto na água quanto na areia do deserto e queria lançar um carro. E aí então consulta projetistas daqui e dali, e aí então que entra Ferdinand Porsche. Exatamente, Ferdinand Porsche, o dono da marca Porsche, até hoje dos carros, como o Porsche Cayenne, o Porsche 911 Turbo, é o mesmo dono. Só que os filhos dele que construíram esses carros mais, hoje em dia, esportistas. Na época, Ferdinand Porsche acaba fazendo uma reunião com Adolf Hitler para poder lançar um Fusca. E aí que tem a ideia, ele lança um carro onde ele poderia andar tanto mesmo na água quanto na areia do deserto. E foi realmente um sucesso. E na tradução, Volkswagen significa carro do povo. Hitler queria um carro acessível e que pudesse dominar toda a Alemanha na época e no mundo, atravessando seus combates e batalhas. A Volkswagen, como eu disse, é carro do povo. No Brasil é conhecido como Fusca. Na Alemanha, o seu nome é Käfer. Nos Estados Unidos é Beetle. Em Portugal é Carocha. E lá no México é Vocho. Engraçado, né? Os nomes que se dão. Ferdinand Porsche, então, ele acabou criando um Fusca. E o primeiro Fusca a ser lançado na guerra foi um Fusca onde comportava uma metralhadora no capô dianteiro do carro. Assim, os soldados alemães poderiam utilizar o carro onde não desse problema, não tinha refrigeração à água e exatamente pudesse utilizá-lo em combates, em guerra. O Fusca ele foi vendido mais de 21 milhões de unidades em 65 anos de sua história. No Brasil, ele chegou em 1950, fabricado pela Brasmotor. E ele tinha um vidro traseiro divididinho no meio. Era muito bonitinho o carrinho. Em 53, a Brasmotor deixou de fabricar o Fusca e aí então que é assumido pela Volkswagen. Em 1965, foi lançado o Fusca com teto solar, o primeiro carrinho com teto solar, aonde não caiu muito no gosto dos brasileiros não. E em 67 foi lançado o primeiro Fusca com o motor 1300. Em 1970 foi criado o Fusca, onde teve umas mudanças na tampa do motor e na tampa do porta-mala. E o motor já era 1.500 cilindradas. Em 1975, o motor já era de 1.600 cilindradas. Em 1984, ele já tinha freios a disco na dianteira, aonde preservava mais a sua segurança. E o motor era de 1.600. Em 1986, a Volkswagen anunciou o fim da produção aqui no Brasil, sendo que era o segundo carro mais vendido daquele ano, perdendo apenas para o Monza. E em 1993, a produção voltou a fazer o Fusca aqui no Brasil e veio com o nome de Itamar. Ele já tinha aquela lanterninha Fafá, muito lindo, bonitinho. E em 1996 o Fusca acabou exatamente encerrando as atividades de vez aqui no Brasil. E depois até lançaram, né, o New Beetle, que era aquele carrinho besouro, tal que eles chamam, mas não caiu na graça por dois motivos. Primeiro, porque era muito caro, tendo o nome de um Fusca, né? E segundo, para os amantes do Fusca, eles acabaram perdendo aquele encanto, aquele amor pelo Fusca, porque fugia dos padrões do Fusquinha. Então hoje eu trouxe essa curiosidade para vocês aí sobre o Fusca. Então, para quem não sabia, quem teve a ideia de criar um carro do povo, o Fusca, foi Adolf Hitler, e o projetista foi Ferdinand Porsche. Quem não sabia, hoje ficou sabendo dessa história. É uma história muito bacana sobre o Fusquinha. Ele é amado no Brasil até hoje. Existem muitos colecionadores de Fusca. E quem tem, eu tiro o chapéu, porque é um carrinho que ele vale ouro, né? Era um carrinho que era fácil de arrumar. Se quebrava lá o acelerador, você ia lá com arame, você arrumava e o bichinho andava. Tinha enchentes, né, como tem até hoje em São Paulo. E muitos carros na época paravam e o Fusquinha ia boiando e ia embora. E era um carrinho sensacional. E é uma pena que pararam de fabricar, né? Infelizmente no Brasil tudo que é bom dura pouco.
Então fica hoje aí a dica, né, a história do Fusquinha e aquela pergunta de sempre. Você é curioso? Me acompanhe, curte o canal, deixa seu like, compartilha, manda para os amigos, mostre para eles a história do Fusca. Tem outros vídeos atrás legais também. E em breve outra história e outras curiosidades, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.